Olá pessoal, de volta ao canal Concurseiro. Vamos falar sobre a solicitação de isenção da taxa de inscrição para o processo seletivo do Cefet-MG 2024, Ensino Técnico. A solicitação de isenção da taxa de inscrição destina-se a atender o candidato que, em função de sua condição socioeconômica, não pode arcar com o pagamento da taxa de inscrição. O valor da taxa é de R$ 60. Terá assegurada a isenção total da taxa de inscrição aquele candidato que comprovar cumulativamente, no momento da solicitação de isenção, ter cursado integralmente o ensino fundamental, do primeiro ao último ano, podendo o último ano ainda estar em andamento no momento do pedido de isenção, em escola da rede pública ou como bolsista integral, ou seja, com bolsa de 100%, em escola da rede privada. E também ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, considerando os 3 meses anteriores ao mês de abertura do período de inscrições deste processo seletivo. Então, o período de inscrições começa em agosto. Os meses a serem avaliados, então, serão maio, junho e julho. E é importante salientar que serão consideradas somente as escolas, sejam públicas ou privadas, localizadas no território nacional brasileiro, tá certo? Então, aquele candidato que, na hora que solicitar a isenção lá na página do Cefet, comprovar essas duas condições, ele terá a isenção total da taxa de inscrição, tá? O período para a solicitação de isenção é até um período prolongado, né, um período longo, vai do dia 1º de agosto até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de agosto de 2023. Então, é importante não deixar para a última hora para não perder o prazo, né? É durante o mês de agosto inteiro. Então, o candidato tem o mês de agosto inteiro. Então, se ele precisa solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, faça isso logo no início do mês, tá bom? Para não perder o prazo. A análise da renda familiar per capita, né, ou da renda per capita do grupo familiar, exige a verificação dos rendimentos dos 3 meses anteriores ao mês de abertura do período de inscrições do processo seletivo, portanto, os comprovantes referem-se aos meses de maio, junho e julho de 2023. O candidato tem que apresentar os documentos listados, todos os documentos listados para cada um desses meses. Então, ele pega lá a lista dos documentos, providencia os comprovantes do mês de maio, do mês de junho e do mês de julho. E o que é o grupo familiar? O grupo familiar é composto por todas as pessoas que moram numa mesma residência, com ou sem vínculo de parentesco. Inclui tanto as pessoas que contribuem com a renda familiar bruta, seja trabalhando formal ou formalmente, quanto os que dependem da renda familiar bruta, tá? Para solicitar a isenção da taxa, então, o candidato deverá preencher todos os campos do requerimento de isenção, seguindo as orientações, as instruções que aparecem na tela. Esse requerimento está lá, é solicitado quando? No momento da inscrição, né? E está na página eletrônica do Cefet-Copev, tá? O candidato que solicitar a isenção da taxa de inscrição deverá enviar, por meio de envio direto, né, pela internet, os documentos comprobatórios para o Cefet. Para carregamento desses documentos, os arquivos eletrônicos devem estar nos formatos de PDF, JPG ou PNG. Agora, falando em envio de documentos, é importante tomar cuidado na hora de digitalizar os documentos para enviar para o Cefet, tá? Os documentos deverão ser digitalizados somente a partir dos originais. Não devem ser, em hipótese alguma, digitalizadas cópias de documentos. A digitalização deve mostrar cada página de forma inteira e não somente parte dela. Páginas que estejam na digitalização fracionadas não serão aceitas e aí o documento será rejeitado, será totalmente rejeitado, não somente parte dele. Então, se você pegar um documento, fragmentar as partes, fragmentar as páginas do documento para mandar, esse documento será rejeitado totalmente, tá?
A recepção de documentos por carregamento na página da Coppev será encerrada automaticamente às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de agosto de 2023, que é o prazo final para a solicitação de isenção da taxa de inscrição. Então, mais uma vez, não deixar para a última hora, né? O sistema depende de internet, a gente não sabe quantos acessos terão, então, para evitar perda, vamos fazer a inscrição o quanto antes, a solicitação de isenção da taxa de inscrição o quanto antes, aquele candidato que precisa. A Coppev-Cefet poderá solicitar complementação de documentos além dos listados em cada caso que julgar necessário. Então, o Cefet poderá a qualquer tempo exigir a apresentação dos originais dos documentos enviados e também de documentação adicional que comprove a necessidade do candidato, tá? Então, não fica preso só aquela lista ali, não. O Cefet pode pedir alguma coisa a mais que for necessário, né, na hora de analisar a documentação do candidato, ok? Então, quais são os documentos necessários referentes à identificação, escolaridade e residência do candidato? Então, o documento de identidade, né, o documento oficial de identidade, frente e verso, do candidato, tá, gente? É importante frisar. Todos os documentos são do candidato. O CPF do próprio candidato, caso o CPF já esteja na identidade, então não precisa mandar o CPF, manda só a identidade, a cópia, né, do documento oficial de identidade, frente e verso. O histórico escolar do ensino fundamental, completo, frente e verso. E caso o histórico escolar ainda não tenha sido emitido, o candidato pode enviar declaração especificando em qual escola foi cursada cada uma das séries do ensino fundamental. Aquele candidato que participou da educação de jovens e adultos também precisa enviar o certificado de conclusão do ensino fundamental, declaração emitida pela respectiva escola particular, comprovando a condição de bolsista integral, ou seja, que o aluno teve bolsa de 100%, em estabelecimento da rede privada durante o ensino fundamental, se esse for o caso do candidato interessado na solicitação de isenção. Deverá constar na declaração cada ano em que o candidato foi bolsista e a condição de bolsista, parcial ou integral, por ano. Aquele candidato que também participou, né, da educação de jovens e adultos, ele deve preencher uma declaração de próprio punho, afirmando que não cursou em nenhum momento parte do ensino fundamental na rede particular de ensino. Essa declaração tem um modelo lá direto na página do Cefet, ok? Agora, aqueles comprovantes de renda do grupo familiar do candidato estão lá no anexo 4 do edital, começa na página 72. É importante ler tudo para poder juntar esses documentos, né? Antes de finalizar, eu só quero enfatizar uma coisa aqui para vocês. As orientações sobre isenção da taxa de inscrição no edital começam na página 22, no item 6, tá? E também estão no anexo 4 do edital, que está na página 70. Ele começa na página 70. Ok? Nós ficamos por aqui.